Deixa ele tocando ali para acompanhar no fundo. Eu acho muito bonito. Me dá um sol maior, o cara se vira lá para tocar a música que ele quiser depois. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, no capítulo 11. Estou só brincando com os irmãos. Como o pastor Kleber falou, eu sirvo na nossa igreja na Caxangá. Eu tenho uma alegria muito grande de poder falar isso, que eu gosto de falar em alguns momentos que eu tenho oportunidade. Eu já sirvo ao Senhor Jesus há praticamente 12 anos da minha vida. E todos esses 12 anos, os melhores 12 anos da minha vida, eu servi na mesma igreja. Me entreguei a Jesus na DVEC Caxangá. Toda a minha história na DVEC e a minha história com Cristo é na DVEC Caxangá. Em 2019 fui consagrado como pastor, então eu tenho a alegria de falar que hoje eu sou pastor na igreja que eu me entreguei a Jesus. Isso para mim é uma grande satisfação. E quem não me conhece vai conhecendo um pouco da minha história, a gente vai se conectando através disso também. E eu creio que Deus tem algo para falar ao nosso coração nessa noite. E quantos creem junto comigo? Mateus no capítulo 11, a partir do verso 27. Quero ler apenas 4 versículos com os irmãos. Vamos ler do 27 ao 30. Cada pastor que está aqui também, esses companheiros ministeriais, Deus abençoe a vida de vocês. Se achou, diga amém. Vamos lá, verso 27 vai dizer: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Diga glória a Deus por essa palavra, irmão. Vamos tomar um tempo em oração, por favor, feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de estar em tua casa, compartilhando da tua palavra, ouvindo a tua palavra. Nesse momento, Senhor, nós estamos entregando a ti a nossa concentração, entregando a ti o nosso coração, e nós pedimos, Espírito Santo, abra a nossa mente, abra o nosso entendimento em tua palavra, nos faz discernir e perceber que o Senhor está nesse lugar, desejando falar aos teus filhos. Então encontre, Pai, corações que querem receber uma boa semente nessa noite, Senhor. Não tem a ver com quem vai falar, tem a ver com o que já foi escrito, e nós pedimos que teu Espírito Santo nos traga o entendimento da tua palavra. Só a tua palavra é que traz a transformação que precisamos, só o Evangelho traz a esperança de salvação que nós precisamos, porque só em ti, Jesus, nós encontramos o caminho em direção à vida eterna, Senhor. E nessa noite, Pai, a tua presença não seja simplesmente manifesta nesse lugar, porque a tua presença toma toda a terra, mas que nós possamos ter sensibilidade à presença que já está nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus, ministra o nosso coração o que nós precisamos ouvir. Nós somos os teus filhos e colocamos tudo debaixo do controle das tuas mãos. E nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu gosto de falar sobre o Senhor Jesus, irmão. E falar sobre o Senhor Jesus é falar sobre aquilo que aponta para a maior esperança das nossas vidas. O que nós sofremos hoje, não só como geração, mas como humanidade, não é muitas vezes as dores dos problemas do dia a dia. O que muitas vezes nós sofremos hoje não é muitas vezes, e eu não estou falando que essas dores não existem, que essas dificuldades não existem, mas muitas vezes a única coisa que falta para a nossa vida é o senso de percebermos que nós não estamos só. Porque se nós enfrentarmos as dores da vida, os problemas da vida, as dificuldades da vida, sabendo que não estamos só, nós teremos uma força diferenciada no momento de enfrentar qualquer tipo de adversidade. A Bíblia nunca prometeu para mim que eu não passaria por adversidades e nunca prometeu para mim que eu não passaria por problemas. O maior engano de alguém que diz servir ao Senhor é achar que a sua vida está livre de problemas, porque nem Jesus ensinou isso. O próprio Senhor Jesus ensinou para nós que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos um bom ânimo, que nós tivéssemos confiança, que nós tivéssemos uma firme esperança, uma otimista esperança do futuro, porque Ele venceu o mundo. E por consequência, estando nele, nós ganharíamos e teríamos a oportunidade de vencer tudo aquilo que venha contra nós. Nós precisamos entender que em Jesus, com Jesus e por Jesus, nós não estamos blindados de adversidades, mas nós estamos protegidos contra o risco de paralisar por conta delas. Nós precisamos entender que em Jesus, nós garantimos para a nossa vida uma certeza que traz uma esperança que transcende o nosso tempo.
Porque nós caminhamos segundo uma grata esperança, satisfação do retorno do Senhor Jesus. A nossa esperança não está nas coisas que nós vemos. O próprio apóstolo Paulo vai falar que se nós esperamos apenas nas coisas que vemos, nós somos os mais miseráveis dos homens. Mas nós confiamos naquilo que o Senhor libera para nós e precisamos caminhar em fé, porque aquilo que eu vejo é temporário, mas o que eu não vejo é eterno, e sem fé eu não posso contemplar o que o Senhor tem para a minha vida. Então Deus está chamando você para caminhar debaixo de uma esperança que transcende o tempo que você está. Só que eu quero falar para você uma coisa, não é porque Deus te deu uma esperança que transcende o tempo que você está, que você não possa ter esperança para o tempo presente. Deus tem coisas maravilhosas para liberar para a sua vida, Deus tem coisas grandiosas para liberar através da sua vida, e Deus tem coisas maravilhosas para liberar ao redor da sua vida. Mas para isso nós precisamos ter alguns conceitos muito claros no coração. Eu quero falar sobre um deles, e esse conceito é uma bênção. Deus tem enormes, Deus tem grandes, Deus tem diferenciados tipos de bênção sobre a nossa vida. A vida do crente não consiste só em bênçãos materiais, a vida do crente não consiste só em bênçãos emocionais, a vida do crente também não só consiste em bênçãos espirituais. Deus tem inúmeras bênçãos. A palavra fala que o caráter de Deus não mudou. Tiago escreveu em sua carta, escreveu no seu livro, que Ele é o Pai das luzes, e do céu que vem o dom perfeito sobre nós, e dele, que é o Pai das luzes, não há sombra de variação. Isso me dá base bíblica para poder afirmar categoricamente que Deus é aquele que era, é aquele que é e é aquele que há de vir. Se Ele é aquele que era, que é e que há de vir, eu posso afirmar que o seu caráter também não mudou. E o caráter do Deus que eu sirvo, que você serve, é aquele que fala: eu bem sei os planos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, pensamento para vos dar um futuro, pensamento para te dar esperança. O caráter de Deus é um caráter abençoador. Só que nós precisamos entender que Deus não é digno de ser idolatrado, mas sim adorado. Porque a idolatria aponta para um benefício próprio. Você pode observar para qualquer divindade que foi criada ao longo da humanidade, qualquer Deus que foi criado por qualquer povo na história da humanidade, você vai ver que todo Deus ele servia para cumprir a necessidade do povo. Existia um Deus da fertilidade, existia um Deus da colheita, existia o Deus de tal coisa, existiam deuses que cada um desses deuses servia para suprir a necessidade de alguém. Nós não idolatramos a um Deus, nós adoramos a um Deus. Porque a grande diferença é que não importa aquilo que Ele faça ou não pela minha vida, a minha devoção é entregue à pessoa de Deus, é o seu caráter. Não importa o que está acontecendo em minha vida, por mais que eu deseje algo, Ele pode fazer, mas Ele não tem que fazer na hora que eu quero ou só porque eu estou querendo. Eu sirvo a Deus porque eu conheço o seu caráter e sei que Ele é bom. Quando eu entendo essas coisas, eu vou falar sobre uma bênção específica, e sobre essa bênção, nessa noite, é que eu quero falar. Eu quero falar sobre a bênção da companhia. Existe uma bênção que para mim é a bênção que é mais importante do que todas as outras bênçãos. Porque é a bênção que me faz perceber que Ele está comigo o tempo inteiro. É a bênção que me faz perceber que a companhia do Senhor é plenamente suficiente em nossas vidas. Na matemática existem expressões que eu uso a palavra necessária, ou seja, a condição necessária para que algo aconteça, e existe a expressão condição suficiente para que algo aconteça. Quando eu falo sobre algo ser necessário, eu estou dizendo que uma equação só será resolvida se aquilo estiver, mas isoladamente ela não traz a solução para uma equação. Mas quando eu falo sobre uma condição ser suficiente, eu falo que independente de outras variáveis que tenham na equação, aquela traz a solução para a minha vida. O que eu preciso entender sempre, todos os dias, é que Jesus não é só necessário, Ele é suficiente. Porque tudo aquilo que é suficiente é necessário, mas nem tudo aquilo que é necessário é suficiente. Eu preciso dEle, eu necessito dEle, mas eu preciso entender que só Ele já me basta. O que é que Paulo vai nos ensinar? A tua graça nos basta. Quantas vezes nós cantamos que a graça dele nos basta e a presença dele é o nosso prazer. Se nós viermos num culto como esse e não falarmos da nossa devoção a Jesus, a gente pode desajustar a nossa fé, a gente pode desajustar os nossos passos e trilhar uma vida em direção a um Deus bom sem conhecer quem Ele é. E eu acho que esse seria o maior perigo da humanidade que não conhece o Senhor Jesus. Mas todo aquele que conhece o Senhor Jesus pode ter certeza, nunca estará sozinho, nunca estará debilitado, nunca estará esquecido, porque eu aprendi na palavra que o Senhor é o nosso pastor e de nada
nós teremos falta. Só que o Senhor não é o nosso pastor para não me fazer ter falta de algo que pode me faltar. Eu aprendo que o Senhor é o nosso pastor e nada me falta, porque Ele é suficiente. E a melhor maneira de nós percebermos que Deus é suficiente é quando nós aprendemos a desfrutar da sua companhia, irmão. Eu gosto muito de pensar nesse aspecto, apontando para um sentido de amizade. Quando a gente tem uma amizade nova, e geralmente aos mais novos isso se aplica mais, mas de uma forma geral, isso atinge todos nós. Os amigos mais novos, geralmente são aqueles que a gente passa mais tempo. Uma amizade nova está sendo descoberta, um relacionamento novo está iniciando, e é um momento em que você demanda mais tempo, e você entrega mais tempo para estar com aquela pessoa. É uma alegria quando se reencontra, é uma alegria quando está junto. Hoje a gente estava conversando no carro, eu e minha esposa, e existe um fato engraçado na minha família, é que o tio do meu filho é mais novo do que ele. Meu filho tem 2 anos, mas o meu sogro teve outro casamento, e em outro casamento ele teve um filho que nasceu depois do meu filho. Então o tio é mais novo que o sobrinho. Eu tenho medo do futuro, em quando um estiver brigando com o outro, falar assim, me respeite que eu sou seu tio, o outro vai falar, me respeite que eu sou mais velho. Eu não sei como é que vai acontecer isso. Mas o meu filho hoje, é engraçado, minha esposa estava comentando comigo que eu estava na EBD, ela ficou em casa esperando o meu cunhado chegar, e ela estava em casa e meu filho estava ansioso pela chegada do tio. Mamãe, Tetê, que ele chama de Tetê, Tetê está chegando, não queria nem sentar no sofá, queria ficar na porta esperando o amiguinho chegar, o tio chegar. Isso representa a alegria da pureza dos inícios de relacionamento. Você pode parar para pensar, todo começo de relacionamento é muito bom porque não tem nada errado. Todo começo de relacionamento é muito bom porque ninguém conhece os erros e as falhas dos outros. Agora, à medida que o tempo vai passando, alguns relacionamentos vão ser provados, porque aí você vai ver quem realmente é a pessoa, se vale a pena caminhar, se não vale a pena estar junto. Só que as boas amizades, elas passam e ultrapassam a barreira do tempo, porque você aprendeu a não desfrutar simplesmente do que alguém pode oferecer para você, você aprendeu a amar aquela pessoa e se relacionar com ela. Quando Jesus quer falar com a gente, Ele não quer falar simplesmente pelo primeiro encontro, tanto é que na carta aos Efésios Ele vai falar, eu tenho contra ti só uma coisa, tu deixaste o teu primeiro amor. O que Jesus não quer, nunca para nós, é um relacionamento superficial. Ele deseja alguém que ultrapassa a barreira do tempo e aprender não simplesmente a receber o que Ele tem para dar. O que Ele vai fazer, Ele é bom, mas Ele deseja se relacionar com pessoas que aprenderam a desfrutar da sua própria companhia. O que Jesus quer é estabelecer um nível de relacionamento claro com cada um dos seus filhos. A palavra mostra que Ele está olhando para a terra ansiosamente, procurando pessoas que verdadeiramente desejam adorar o seu nome. E Ele não está simplesmente procurando, Ele está ansiando encontrar. Você tem noção do que é Deus estar desejando encontrar você? Você tem noção do sentimento que é Deus estar em seu coração ansiando ter um encontro com você? E aí eu quero usar uma expressão muito popular, mas ela aplica-se perfeitamente sobre nós. Quando a gente entende que Deus está procurando, e a gente entende como se relacionar, é a mesma coisa de juntar a fome. Aquilo que o pastor Kleber sempre tem. Com um bom banquete. A fome e a vontade de comer se encontrando com um banquete maravilhoso. É isso que acontece quando você percebe que tudo o que Deus quer é se relacionar com você. E a maior bênção que a nossa vida pode carregar é uma vida completamente fundamentada no entendimento de que a graça dEle, a companhia dEle, já é suficiente para a nossa vida. E eu escolhi esse texto, na verdade o Espírito Santo ministrou essa palavra ao meu coração dentro desse texto, porque a gente consegue perceber no contexto do texto e na forma como Jesus está aplicando para a nossa vida, ou aquilo que o Espírito Santo vai falar ao nosso coração aqui, como que deve ser o entendimento do nosso relacionamento com Ele. É por isso que eu quero falar sobre a bênção da companhia, não a bênção do que Ele pode fazer, eu quero falar sobre a bênção da companhia, a bênção de estar com a pessoa de Jesus. Quando a gente vê o contexto do texto, a gente está percebendo que Jesus está denunciando algumas coisas. Quando a gente para notar, o capítulo 11 de Mateus, que a gente leu, junto com o capítulo 10 de Mateus, eles são semelhantes aos capítulos 9 e 10 do livro de Lucas. É quando Jesus está trabalhando no envio dos seus discípulos para a pregação do evangelho do reino do Senhor. Existe uma diferença entre o evangelho da salvação e o evangelho do reino do Senhor.
O evangelho da salvação apresenta Cristo Jesus como sendo o único caminho, sendo a verdade e a vida. Nele nós encontramos salvação. Mas o evangelho do reino do Senhor apresenta a realidade do reino dos céus. É sobre esse evangelho que Jesus ensinou a gente a orar. Ele vai dizer: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, e que venha o teu reino. O reino tem uma realidade, e essa realidade é a que nós clamamos sobre nós. O evangelho do reino traz essa realidade sobre nós. Jesus falou para os seus discípulos: vejam uma coisa, vão e anunciem essas boas notícias, anunciem esta boa nova do reino, curem enfermos, expulsem demônios, ajam com grande poder, vocês não vão estar sozinhos. Se houver uma casa que receber vocês, entre, tenham comunhão, comam naquela casa. Mas se por acaso essa casa não quiser receber vocês, sacuda a poeira dos vossos pés e sigam em direção a outro lugar. Isso me prova que o evangelho está disponível a todos, mas ele só tem efeito sobre quem quer dar ouvidos a ele. E se alguém não quis dar ouvido à mensagem que você carrega, a questão não é sua, e dessa pessoa que assumiu a responsabilidade de não ouvir. O evangelho é pregado a todo o povo, a toda a nação. O Senhor Jesus morreu por todo mundo, mas ele só consegue agir quando ele encontra espaço. O evangelho só tem poder quando ele encontra espaço. E essa mensagem seus discípulos carregavam. A Bíblia conta sobre 2 envios dos discípulos de Jesus. Nesse momento aqui, vemos o envio de 12 dos seus discípulos. Em outra ocasião, vemos o envio de 70 discípulos de Jesus. E todos debaixo da mesma instrução: preguem a palavra e não levem nada consigo. E essa é uma das belezas da pregação do evangelho. Porque quando ele fala não levem nada consigo, ele está falando confie naquele que enviou você. Quando ele fala preguem a palavra, não leve nenhum bordão com você, não leve bolsa com roupas extras, não leve um recurso adicional, ele está falando: eu estou enviando pessoas que estão dispostas a confiar plenamente naquilo que eu estou falando para eles. Sobre uma palavra do Senhor nós nos movemos, sobre uma palavra do Senhor nós caminhamos, sobre uma palavra dele nós nos movemos. Por quê? Basta uma palavra dele para entendermos a suficiência dele em nossa vida. Se o Senhor enviou, se o Senhor falou, se o Senhor comissionou, não tenha medo, confie no Senhor, porque quem governa provê na sua vida, quem libera provê sobre a sua vida, quem envia se responsabiliza sobre as nossas vidas. Quando nós percebemos isso, Jesus está falando assim: vão, preguem e confiem no que vocês estão carregando. Eu já começo a perceber que existe um senso de companhia comigo. Tanto é que o próprio Jesus vai falar: vocês vão ser presos, vocês vão ser martirizados, vocês vão ser interrogados, questionados, mas não se preocupem, porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus estará com vocês e colocará as palavras nas suas bocas. Eu quero falar para você aqui, meu irmão, na trajetória da sua vida, confie que Jesus está com você. Confie que a presença dele está com você. Confie que a companhia dele está com você. Porque a partir do momento em que você confia nessa presença maravilhosa, que você confia nessa presença grandiosa, a partir desse momento você começa a destravar coisas que você achava que nunca poderia fazer, a falar coisas que você achava que nunca poderia falar, porque você não foi salvo para ser salvo. Você foi salvo para liberar uma palavra de salvação. Essa semana eu estava no carro e eu estava meditando, lembrando do texto, orando sobre essa mensagem, e o Espírito Santo falou no meu coração: ninguém foi liberto para se tornar juiz. Todos nós fomos libertos para carregar uma mensagem de libertação. Você não foi liberto para julgar a casa que não quer receber você. Você foi liberto para carregar a mensagem de que alguém recebeu num lugar, se aceita em outro lugar. Porque você carrega a bênção da companhia de Jesus. Você carrega a presença de Jesus contigo. Você carrega ele do seu lado. Agora o texto está falando para mim sobre anunciar as notícias do Evangelho. E quando a gente vai ver um pouco mais à frente, Jesus está trazendo juízo sobre algumas nações. Ela fala: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Irmão, na sequência do texto, você pega o capítulo 11 do comecinho, você vai seguindo, você vai perceber que antes dele falar isso daqui, ele está falando para algumas nações uma palavra de juízo. E ele está falando assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em vocês fossem feitos os milagres que foram, dizendo, que se em Tiro e Sidom fossem feitos os milagres que vocês viram, haveria menos rigor para eles do que haverá para vocês. Eu estou querendo falar para você aquilo que Marcos está falando em Marcos no capítulo 16. O capítulo 16 de Marcos vai falar para a gente: ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E o texto fala: estes sinais seguirão aos que crerem.
Quais são os sinais? Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome pegarão na serpente, em meu nome se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, em meu nome imporão a mão sobre os enfermos e eles curarão. Ele está falando os sinais do evangelho do reino, só que ele falou uma coisa: os sinais acompanham. O problema é que quando a gente inverte essa ordem, a gente começa a caminhar pelos sinais. Quando caminhamos pelos sinais, paramos de desfrutar da presença do Senhor Jesus. Ele está falando, pregue o evangelho, e quem crer no evangelho será acompanhado pelos sinais. Irmãos, eu creio no movimento do Espírito sobre o nosso tempo, em que pessoas conhecem a Jesus e carregam uma presença tão poderosa que ela não faz esforço para curar alguém, ela não faz esforço para liberar uma palavra profética, porque os sinais acompanham. Não é simplesmente você clamar por algo completamente diferenciado, é natural. O que o Senhor quer para a nossa vida é transformar o sobrenatural em algo natural. Você carrega uma chama, você carrega uma presença, e por essa presença os sinais acompanharão. Jesus falou: ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos milagres que foram feitos em vocês, haveria menos rigor. Ele está falando, milagre não salva ninguém, milagre não liberta ninguém, milagre não transforma ninguém. Ele está falando, vocês querem caminhar por aquilo que vocês viram, enquanto eu quero que vocês caminhem por aqueles que vocês creram. O que Jesus tem para a sua vida é uma vida com muitos sinais, é uma vida com muitas respostas, é uma vida com muitas maravilhas, mas o que Ele mais deseja é que você deseje desfrutar da bênção, da companhia dEle. Deus não quer simplesmente fazer de você um abençoado, irmão. Deus quer que você seja um abençoador por sua presença. Deus não quer que você seja simplesmente uma pessoa próspera. Ele quer que você possa ter a autoridade de nele ensinar prosperidade a outros serem prósperos também. Você nunca recebeu nada para guardar para si. A mulher do poço de Samaria me ensina muito sobre isso, porque ele está falando para aquela mulher: se você beber da água que eu tenho, você não simplesmente matará a sua sede, mas você se tornará uma fonte daquilo que você recebeu. O que Jesus quer com você, o que Ele quer comigo, é fazer que através da sua companhia, da bênção da sua companhia, nós possamos fluir naquilo que o reino tem para fluir através de nós. Meu irmão, o que o texto está ensinando para a gente é que a gente não pode correr atrás dos sinais. A gente precisa correr atrás da companhia de Jesus. Nunca inverta a ordem, nunca corra pelos sinais, nunca corra pelo que está acontecendo. Até porque, irmão, chegará um tempo em que alguns levantarão a voz e falarão: o reino está ali, ou o reino está em outro lugar. E Jesus ensinou em Lucas 17, 21, não acredite em nenhum deles, porque o reino está dentro de cada um de vocês. Não se impressione pelos sinais, não se impressione pelo que está acontecendo, se impressione com a liberdade que o Espírito tem em cada casa para se mover. O que eu aprendo é que o que Isaías viu no ano da morte do rei Uzias é real até hoje. E o que foi que ele viu? Antes de ver os anjos, ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e a orla das suas vestes cobriam toda a terra. Muitas vezes a gente ora e diz assim: Senhor, aumenta a tua presença. Eu entendo o sentido, eu entendo a direção, mas eu preciso alinhar essa oração, porque Jesus não vai aumentar a sua presença, é a gente que tem que aumentar a nossa percepção. Ele já está em todos os lugares. Ele já é pleno, Ele já é completo, então a minha postura deve ser diferente para encontrar esse Deus maravilhoso. Quando eu começo a perceber que o Evangelho é assim, Paulo vai falar, Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Paulo vai falar, eu não me envergonho do Evangelho. Paulo vai dizer aos romanos, o Evangelho não é comida, não é bebida, é paz, justiça e alegria. Irmão, eu posso estar farto de comida, eu posso estar até mesmo falto de comida, mas o Evangelho continua sendo paz, justiça e alegria. Eu posso estar bem na minha vida, ou eu posso estar caminhando um pouco atribulado. Se eu me voltar ao Evangelho e a companhia de Jesus, paz, justiça e alegria me seguirão, porque Ele já é pleno, e o que eu preciso é da presença dEle na minha vida. Ele já é pleno. O que você precisa, o que eu preciso, é da presença dEle sobre a minha vida. E se a presença dEle já foi liberada, se os céus já foram rasgados e nunca foram fechados, a Bíblia me fala, no dia do batismo de Jesus, eu me lembro dessa passagem, a palavra fala que dos céus abertos ouviu-se uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Mas em nenhum momento a Bíblia fala que o céu fechou.
Em nenhum momento a palavra fala que esse maná do céu cessou. Em nenhum momento a Bíblia fala que esse véu voltou a ser costurado. Não, o véu do templo já foi rasgado de cima a baixo. A sua presença já foi liberada, o seu Espírito já foi liberado. O que eu e você precisamos não é o que Ele pode fazer por nós. O que nós precisamos é dEle na nossa vida. É por isso que a bênção que cobre todas as outras é a bênção da companhia de Jesus. Quando eu percebo essas coisas, eu vou desfrutar não do que Ele pode fazer, mas de quem Ele é. Cantar uma canção, quando você se relaciona com esse Deus, é diferente do que simplesmente entrar no culto e cantar uma canção. Adorar ao Senhor é muito mais do que eu levantar das nossas mãos, é saber que Ele está recebendo o que eu estou entregando. Pode ser que alguém questionar e dizer assim, que vaso caro quebrou, poderia pegar esse dinheiro e comprar de muitas coisas e dar aos pobres. Não, deixa ela fazer o que ela está fazendo, porque ela está entregando algo precioso para mim. Eu não sei qual é o vaso que você tem que quebrar hoje, não sei qual é o perfume que você tem que derramar hoje, mas o que Deus está fazendo é o seguinte: derrama, porque o que você quer derramar sobre mim, eu quero multiplicar sobre você. Derrama, porque aquilo que você quer entregar para mim, eu quero me entregar para você. O que Jesus tem para a nossa vida, irmãos, é relacionamento. Sabe qual é o grande problema de caminhar pelos sinais? É que quando qualquer sinal acontece, eu perco o sentido de continuar caminhando. Quando qualquer milagre que eu desejo acontece, muitas vezes eu acabo perdendo o sentido de por que eu estava buscando aquele milagre, e eu comecei a transformar o meu milagre no meu Deus, e não é isso que eu preciso. Eu preciso continuar adorando ao Senhor, eu preciso continuar servindo ao Senhor, adorando a Ele, ansiando pelo seu retorno, porque a gente continua cantando Maranata, venha Senhor Jesus, nós ansiamos pelo Senhor. Irmãos, esse é o maior anseio da igreja. Eu creio que tem duas grandes datas na vida do crente, e ele tem que esperar por elas. Primeiro é entregar a vida a Jesus. Irmão, quando ele entregou a vida a Jesus e conhece a Deus, a segunda data importante é a volta dele, acabou, não tem nada mais importante do que isso. Eu só quero encontrar com o Senhor, eu só quero estar com Ele, eu só quero, porque eu aprendi que a presença dEle me basta, eu aprendi que a minha vida em si não é nada. A gente mais cedo, infelizmente, estava num velório de um amigo, o pastor Kleber pregou uma palavra, e ele trouxe uma reflexão que eu achei muito interessante. Ele falou, a gente tem que parar para perceber que a gente não é nada. Quem somos nós? Nós não somos nada, irmão. Mas quando eu começo a perceber que mesmo sendo nada, Ele foi até o fim, eu começo a querer ansiar por esse Deus. Porque mesmo eu sendo nada, Ele confiou algo para mim, Ele derramou algo sobre mim, Ele entregou algo para mim. Então eu começo a caminhar não mais por aquilo que eu vejo, eu começo a caminhar por aquilo que eu creio. Eu não começo agora a caminhar por aquilo que Ele fez, eu começo a caminhar por aquilo que Ele está fazendo. E o que Ele está fazendo? Não é bênção, não é milagre, isso flui dEle. O que Ele está fazendo é implantando o seu reino aqui na terra. O que Ele está fazendo é levantando embaixadores aqui na terra. O que Ele está fazendo é liberando a sua presença pelo seu Espírito a todos os lugares da terra. Porque a palavra falou que todo povo, toda nação, toda língua, toda carne seria cheia do Espírito Santo de Deus. E nele, só nele, eu encontro sentido para essa palavra. O que o texto está falando para mim? Quando ele levanta a palavra, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, é uma palavra dura, é uma palavra de juízo, mas chama para si. Ele vai dizer no verso 27, ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. O que Cristo está falando? Ele está falando simplesmente, quer conhecer o Pai? Vem para mim. Você quer conhecer o Pai? Venha até mim. Ele está fazendo um convite. Ele não está dando uma sugestão. Quer conhecer? Venha a mim. João 14 completa e fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ele está falando a plena revelação do Pai na terra é Cristo. Simples. A Trindade se manifestando aqui. O Filho falando, a plena revelação do Pai sou eu. A plena revelação de Deus está em Cristo. Se eu não busco por esta revelação, eu me torno um religioso. Se eu não busco por esta revelação, eu me torno apenas uma pessoa que tem muitas crendices na vida. Que tem um monte de crendice gospel. Não. Quando eu começo a buscar por essa revelação, eu começo a encontrar Jesus. E quando eu encontro com Jesus, eu encontro o temor do Senhor. E quando eu encontro o temor do Senhor, eu encontro a sabedoria. E quando eu encontro a sabedoria, eu aprendi numa vida inteira quem Ele é, como Ele flui, como Ele funciona. Eu confio mais, eu acredito mais, eu vivo melhor. Não, por que eu recebi algo a mais? Não, é porque eu entendi que Ele basta. Porque eu entendi que a presença dEle é suficiente. Nós precisamos de Jesus, irmão.
Alguém pode perguntar para mim algum dia na vida, o que é que mudou na sua vida porque você entregou a vida a Jesus? Ficou rico? Não, até hoje não sou rico. Casou? Não, eu demorei mais uns quase 6 anos para casar. O que é que mudou na sua vida então quando você entregou a vida a Jesus? Simples, eu era um cara que estava vivendo uma vida como qualquer outra pessoa. Acorda, vai para a faculdade, trabalha, volta, dorme, ou então farra, festa, procurando algum sentido, procurando algum prazer. A diferença é que quando eu entreguei a vida a Jesus, todas essas coisas se tornaram menores. Não me tornei rico, não me casei, não me tornei famoso, mas agora eu posso dormir e acordar sabendo para que eu vim e para onde eu vou. O grande problema de quem não sabe para onde vai é que qualquer lugar já é o destino final dele. Para ele já está bom, para ele já aconteceu. O texto fala que a humanidade anseia com grande expectativa que os filhos de Deus se manifestem. Porque a humanidade nem sabe o sentido que ela precisa. Só que eu e você estamos aqui hoje para entender que o sentido é Jesus. E nele a gente encontra o verdadeiro caminho. O sentido é Cristo, é a sua palavra, é a sua presença, é a sua ação sobre nós. Então ele está falando, venham para mim, vocês conhecerão o Pai, porque eu quero revelar o Pai. Agora, olha o que o texto fala, versos 28 e 29, ele vai dizer, venham a mim. O que é isso? É uma atitude do homem. Jesus não vai pegar você pelo braço, Jesus não vai carregar você no colo, ele quer que você tome uma decisão. Ele fala, venha até mim. É uma decisão, é uma atitude do homem. Ele continua e fala, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Ele fala sobre uma condição pessoal. Ele não está falando você, descansa um pouco e vem para mim. Alivia um pouco e vem até mim. Ele não está falando, mude a sua condição atual e vem até mim. Ele fala, do jeito que está, vem até mim. Da forma como está, vem até mim. Do jeito que está a sua vida hoje, vem até mim. O grande problema é que tem muita gente que nunca resolveu nada na vida, ouviu a palavra que traz o sentido e quer resolver tudo que não resolveu para poder seguir essa palavra. Nunca vai acontecer. Se você sozinho não conseguiu, o que é que te faz crer que agora você vai conseguir? Na verdade, o que Jesus está falando é, do jeito que você está, vem até mim. Da maneira que você está, vem até mim. Por quê? Eu lhes darei descanso. Existe um fruto para esse relacionamento. O verso 29 fala, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, mais uma vez, a atitude do homem. Decisão pessoal. Sou manso e humilde de coração. O que é isso? A condição perfeita de Cristo. Irmão, aquele que foi manso o suficiente para não derramar a sua ira instantaneamente sobre nós, e foi humilde o suficiente para descer da sua posição de Deus, para se humilhar por nós, é digno da minha confiança, irmão. Porque aquele que tem todo o poder poderia liberar simplesmente uma palavra de juízo e toda a humanidade ser destruída. Mas ele foi manso o suficiente para acalmar a sua ira e me preparar um caminho. Ele foi humilde o suficiente para largar a sua posição de Deus. Filipenses fala que ele mesmo sendo Deus, não usurpou isso. Antes humilhou-se a si mesmo. E vestindo-se de homem, habitou na terra e foi fiel até a morte, obediente até a morte e morte de cruz. Meu irmão, aquele que foi manso o suficiente para não derramar a ira sobre mim, e aquele que foi humilde o suficiente para largar a posição de glória nos céus, para lutar pela minha vida, eu preciso dar atenção a ele, porque ele vai ter o caminho que eu preciso, ele vai ter a direção que eu preciso, ele vai ter o lugar que eu preciso alcançar, o lugar que eu preciso chegar. Irmãos, quando eu entendo isso, eu posso fazer uma pergunta retórica e me policiar com isso. O que é mais fácil? Correr atrás dos milagres ou seguir ao Deus dos milagres? É muito mais fácil correr atrás dos milagres, irmãos. É o pensamento que fala, eu vou no meu culto hoje que eu vou receber uma bênção. Eu vou naquele culto hoje que o meu milagre vai ser hoje naquele culto. E você começa a caminhar em direção ao milagre pelo milagre. Não, irmãos. Deus não chamou a gente para ser medíocre. Deus não chamou a gente para caminhar só por uma bênção, só por um milagre. Deus chamou a gente para uma continuidade, porque o convite dele não aponta para hoje, aponta para a eternidade, irmão. O convite do Senhor Jesus só faz sentido porque ele não só morreu, ele ressuscitou. E se ele não tivesse ressuscitado, em vão era a nossa fé. Mas eu sigo firme trabalhando, porque eu sei que meu trabalho no Senhor não é vão, porque a esperança que ele prometeu para mim, porque ele viveu, eu também vou viver. Eu só encontro em Jesus o sentido real da vida. A bênção real não é o que eu posso receber hoje ou amanhã. E eu creio que você vai receber.
tem problema em dizer isso não. Creio que você vai receber, creio que você vai alcançar, creio que Deus vai abrir a porta, porque até o retorno dele, isso vai acontecer. Mas eu creio em uma coisa, e eu vou até ler, para eu não errar. Eu fiquei tentando decorar a frase, e eu não decorei plenamente, eu vou ler, porque senão eu vou errar. Quanto mais corremos atrás daquilo que ele pode fazer, mais a gente cansa, e se queixa da demora de alcançar. Quanto mais eu só caminho em direção do que ele pode fazer, mais eu canso. E mais vem aquele sentimento que demora. Está demorando. Eu já estou há 37 campanhas da vitória e nada. Chegou um irmão semana passada e Deus já fez. Por que Deus? Começa o sentimento de não acontece para todo mundo, não acontece para mim. Flui com todo mundo, não flui comigo. A porta abre para todo mundo, não abre para mim. Quanto mais eu começo a olhar para o que não está acontecendo, quanto mais eu começo a olhar por aquilo que ele pode fazer, mais eu canso, mais eu reclamo, mais eu me pareço como aquele povo que saiu no Egito. Será que não tinha cova no Egito? Teve gente para o deserto, para morrer no deserto? Não, a gente tem que parar um pouco e assim, essa é a forma que Deus conduz o meu coração, e Deus me colocou uma palavra de devoção na minha vida. Eu carrego esse anseio por falar sobre devoção e sobre prática de vida, porque ou Deus chama a gente para um nível de maturidade para alcançar, ou Ele não tinha falado que só o maduro que alcança a herança. Enquanto o jovem não é maduro, não é digno de receber a herança. E qual foi a herança que Ele deu para a nossa vida? Tornarmos cordeiros com Ele. Para quê? Para a vida eterna. Então a gente tem que acordar um pouco na vida. Desculpe parecer um pouco, mas eu só estou sendo fiel ao que Deus está colocando no meu coração aqui agora. Não é a primeira vez que eu prego essa mensagem. Minha esposa já ouviu essa mensagem pregada algumas vezes, ela sabe que eu nunca falei isso. Não estou doutrinando ninguém, não estou falando nada sobre isso, mas eu estou falando que Deus está chamando a gente para um nível maior de maturidade. E o nível maior de maturidade que Ele tem para nós é aprendermos a desfrutar da presença dEle, independente do que Ele faz por mim ou não. Quanto mais eu canso, é porque eu estou caminhando no que Ele pode fazer. Mas quanto mais eu me achego a Ele, mais daquilo que Ele quer e mais daquilo que Ele é, nós recebemos. Quantas vezes na vida a gente cansou buscando algo e quando recebeu, eu achei que era outra coisa e nem era tanta coisa assim. Quantas vezes a gente teve nossos encontros com Deus, quantas vezes eu já entrei numa rua chamada Deus, para brigar com Ele que não tinha recebido algo que eu queria. E quando eu encontrei com Ele, eu percebi que aquilo que eu queria não valia de nada para mim. O que Deus quer para nós não é simplesmente responder orações, Ele quer mudar algumas delas. O que Ele quer muitas vezes não é trazer a resposta que eu preciso, Ele quer fazer você mudar a pergunta, cara. Ele quer fazer você mudar a direção, Ele quer fazer você mudar a sua rota. Porque Ele não quer simplesmente fazer o que você quer, Ele quer que você deseje o que Ele quer. Ana receber a gravidez e gerar um filho era comum, era um milagre ordinário, porque uma mulher gerar era algo que poderia acontecer. Mas quando Ana entendeu que Deus não queria que ela fosse simplesmente uma mulher para gerar um filho, mas Ele queria um sacerdote, ela mudou a oração. Quando ela parou de orar por aquilo que ela queria e entregou o seu ventre para gerar o que o reino queria, ela recebeu o milagre. O que Deus está querendo de nós aqui nessa noite não é gerar algo em nosso ventre, é que você entregue o seu ventre para que Ele gere o reino em você. É para que você entregue o seu ventre para gerar a vontade dEle. Irmãos, eu creio num tempo em que os milagres vão acontecer naturalmente. Eu creio num tempo em que as portas se abrirão naturalmente. Eu creio num tempo em que curas fluirão, palavras proféticas fluirão, porque o reino é assim. Eu creio nesse tempo, mas eu creio que esse tempo vai chegar quando um povo maduro se levantar e dizer: Pai, usa o meu ventre para gerar o teu reino em mim. Pai, usa a minha vida para gerar a tua realidade em mim. Deus não quer só salvar você, Ele quer você. Ele quer fazer com você o que Ele fazia com Adão, todos os dias. Relacionamento, conversa, intimidade. Esse é Deus. Esse é o Deus que trouxe você aqui hoje. Esse é o Deus que chamou você aqui hoje. É um Deus que convidou você que você nem percebe. Ele não pegou você pela mão, mas Ele usou o que estava ao seu redor. Você entrou aqui, Ele não vai carregar você, Ele não vai, não. Ele está falando assim: toma uma decisão. Qual é? Vem até mim. Está cansado? Está sobrecarregado? Vai ter alívio em mim. Só que esse texto me ensina algo, aqui é o caminho para o final. Ele vai dizer: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele não está simplesmente falando algo para quem está cansado, Ele está dando um método.
Ele não falou só qual é a resposta, ele está falando como você chega na resposta. Eu vim aqui falar uma coisa para você hoje. Se você veio aqui procurando algo, eu te apresento alguém. Se você veio aqui procurando alguma coisa, eu te apresento uma pessoa, essa pessoa é Jesus. Venham, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aqui tem algo no texto que é maravilhoso. O jugo, o que é o jugo? Eu acho que todo mundo aqui, a grande maioria, é nordestino. A minha avó é do interior da Paraíba. Mas essa expressão que eu vou falar agora é uma expressão que eu já ouvi por pernambucanos e outras pessoas mais. Quando a gente tem uma amizade nova, a gente só quer andar junto. Lembra que eu falei aquilo? A minha avó falava assim, só quer andar encangado com fulano. Quem já ouviu essa expressão aqui? Né? Encangado com fulano, né? Só quer andar encangado com fulano. A minha avó é muito sábia. Ela fala, só quer andar encangado com fulano? Não! Sai disso! O jugo e a canga são a mesma coisa. É porque a Bíblia não foi escrita para o nordestino. Se Jesus fosse nordestino, ele falaria assim, minha canga é leve. Minha canga é suave. O jugo era o que fazia com que dois bois pudessem andar na mesma velocidade, em mesma direção, no mesmo ritmo. O jugo era o que conectava os bois para que um boi que era mais forte e um boi que era mais fraco não pudessem caminhar igualmente. Ou seja, animais da mesma categoria deveriam caminhar juntos. A gente pensa muito sobre o jugo naquele texto de Paulo que fala assim, não vos ponhais em jugo desigual com incrédulos. E a gente geralmente aplica esse texto para quando alguém que é cristão quer namorar com alguém que é do mundo, que não é cristão. Por quê? Porque vão ter perspectivas diferentes. Imagina dois animais. Não estou chamando você de animal não, tá? Mas imagina dois animais que precisam caminhar juntos, mas cada um quer ir para um lugar diferente. Vai chegar aonde? Lugar nenhum. Ou vai parar, ou vai ficar andando em círculos. O que Jesus está falando para mim é que está cansado? Está sobrecarregado? Eu não quero trocar o peso com você, eu quero mudar a companhia. Quando ele fala o meu jugo é suave, ele está falando assim, eu não quero que você se torne mais forte, eu quero que você comece a caminhar comigo, porque minha força contigo te fará chegar no lugar que você tem que chegar. Quando ele fala para mim, o meu jugo é suave, ele está falando assim, eu não vou te acrescentar dores, eu não vou te acrescentar peso, eu também não vou trocar a carga com você, mas se aumenta a força no meio do caminho, você consegue chegar no lugar que você tem que chegar. O que ele está falando para mim é, e eu entendi esse texto errado muitas vezes, eu achava que Cristo queria trocar o peso comigo. Eu achava que ele queria trocar. Meu filho está pesado demais. Oh, meu filho, que menino bonzinho. Está pesado demais, deixa eu trocar. Troca comigo. Ele nunca me ofereceu uma troca. Ele me fez um convite. Não quero que você troque o peso. Eu quero que você caminhe comigo. Eu não quero que você troque a carga. Eu quero que você mude a companhia. Jesus não quer trocar o peso da sua vida. Ele não quer trocar a carga da sua vida. Mas Ele quer que você mude a companhia que você está. Porque longe da companhia dEle, todo o peso é pesado. Longe da companhia dEle, todo o peso é demais. Toda a carga é sobrenatural. Mas quando Ele entra na equação, não foi você que ficou mais forte. Foi a companhia dEle que entrou na ideia. Quando Ele entra na história, algo foi adicionado no caminho. Quando Jesus fala, entra no meu jugo, Ele fala assim, entra comigo. Porque o jugo unia dois animais e levava para o mesmo lugar. Ele falou assim para mim e para você, está cansado? Está sobrecarregado? Ok, desse mesmo jeito, vem para mim e entra no meu jugo e você vai ver como algo vai mudar na sua vida. E ele vai falar uma coisa, o meu fardo é leve. Aprendi em Provérbios 10, 22, a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Quando ele fala que o fardo dele é leve, ele está falando que haverão sim escolhas para fazer que gerarão renúncias. Haverão sim escolhas para fazer que gerarão mudanças. Mas ele está falando, nada disso é demais para você. Por quê? Porque primeiro eu te chamei para caminhar comigo. E quando eu desfruto da companhia de Jesus, quando eu desfruto da presença de Jesus, eu ganhei algo para a minha vida que nada mais pode separar. Quando eu entreguei minha vida a Jesus, quando eu entreguei meu caminho a Jesus, eu descobri algo, eu ganhei algo que nada mais poderá afastar de mim. Essa é a bênção da companhia. Eu quero concluir com você dizendo apenas duas verdades. Primeira verdade é que eu não posso querer carregar um fardo que não foi o Senhor que me deu. Existe uma comissão sobre cada um de nós. E muitas vezes eu estou cansado e sobrecarregado, porque eu quero carregar o meu fardo e o fardo de um montão de gente. Que eu quero carregar o meu fardo e um monte de outras coisas que não competem a mim.
não vai dar certo. E uma outra coisa é que eu não posso viver uma vida que não foi Ele que me convidou para viver. A partir do momento em que eu começo a viver uma vida que Ele me convidou para viver, eu aceitei o convite de entrar no jugo dEle. E quando eu entro no jugo com Jesus, eu tenho um amigo fiel. Eu tenho um companheiro fiel. Eu tenho um companheiro que nunca me falta. Eu tenho um companheiro que nunca me abandona. Eu tenho um companheiro que sempre me fortalece. Porque Ele nunca vai me deixar caminhar sozinho. Ele não vai desamparar o seu filho. Ele não vai desamparar você. Porque o que Ele está fazendo para você hoje é abrindo os teus olhos para perceber uma coisa. A maior bênção da sua vida não é material. A maior bênção da sua vida não é física. A maior bênção da sua vida sou eu. A maior bênção da sua vida é a companhia de Jesus. O que Ele está fazendo com você aqui hoje é um convite. E eu quero convidar você a ficar de pé agora, por favor. O convite que Jesus faz para você aqui nessa noite é: meu filho, eu não quero que você troque a sua carga. Eu quero que você venha até mim. O que Jesus está falando para mim e para você aqui hoje é: você tem uma história, você tem sua trajetória, você tem coisas que você conquistou até hoje, tem dificuldades que você enfrenta hoje, eu sei disso. Eu não quero que você se livre de nada disso agora. Eu só quero que você aceite um convite meu. E que convite é esse que Jesus fala para você? A companhia dEle. Aceite entrar no jugo de Jesus. Aceite a companhia desse Deus maravilhoso. Sim, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos homens. Sim, o Evangelho é o poder de Deus para a manifestação do reino dEle. Mas tudo começa quando eu aceito caminhar ao lado de Jesus. Eu poderia aqui hoje, irmãos, é válido, é justo, é verdadeiro e é bíblico profetizar inúmeras bênçãos sobre a sua vida. Mas não foi essa a mensagem que Deus colocou no meu coração. Deus me trouxe aqui hoje para convidar você a acessar uma bênção que Ele tem para você. E é a maior de todas elas, que é a bênção da companhia do próprio Deus com você. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você que entrou aqui nessa noite e nunca entregou sua vida a Jesus.